Você já viu aquele tipo de vídeo que diz que se você guardar R$ 300 por mês, a uma taxa de 1% ao mês, você vai ter alguns milhões guardados na conta depois de 20, 30 anos? Pois é, esses vídeos eles geram muitos cliques, mas eles te dão quase nada de realidade. Eu quero falar um pouco sobre o viver de renda, porque é uma coisa que, é, além de ser uma coisa que não é tão simples assim, faz muita gente se sentir um fracassado, faz muita gente se sentir que está atrás na roda da vida, vamos dizer dessa maneira, e isso tem pesado cada vez mais aqui nos clientes da consultoria. Então é meio que um relato e uma análise de uma realidade que acontece por conta do que os influencers te venderam, e venderam muito bem, diga-se de passagem, de que você tem que fazer um planejamento de longo prazo. Perceba, e eu quero que isso fique bem claro durante o vídeo, que eu não estou dizendo que é para você deixar de guardar dinheiro todos os meses pensando na sua aposentadoria. Quando eu falo de consultoria, daqui da minha consultoria, existem dois objetivos que são inegociáveis: carteira de aposentadoria e reserva de emergência. Tá? Então, a gente faz sim investimentos por longo prazo, mas organização financeira na verdade não é isso. E não estou falando da minha cabeça, eu realmente atendo pessoas que não guardam dinheiro todos os meses, isso realmente é o processo que precisa ser construído, então ao longo do tempo essas pessoas vão conseguir guardar dinheiro todos os meses, mas mesmo aquelas pessoas que já guardam dinheiro todos os meses, essas pessoas sentem que estão atrás mesmo estando dentro do cálculo, entre aspas, né? Então, esses influencers que dizem que é para você fazer isso, eles mesmos não ficaram ricos investindo R$ 300 por mês, nem 1.000, nem R$ 2.000 por mês. Eles ficaram ricos de outras maneiras. Eles atingiram a liberdade financeira de outras maneiras. Então, a gente refletir um pouco sobre esse tema é para tirar um pouco do peso das suas costas se você não investe todos os meses, e também é para tirar um pouco da ilusão de você que já investe todos os meses. É trazer um pouco mais de senso de realidade e a gente discutir um pouco sobre esse processo de construção de renda passiva e viver de renda como um todo. Então, esse vídeo é para te refletir um pouco mais sobre isso, para te contar uma história aqui da consultoria, que eu acho importante que você saiba dessa história, e também, às vezes, até para te dizer que talvez você nem queira mesmo viver de renda lá na frente, tá? Então, vamos refletir um pouco sobre esse tema, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Se você está chegando por aqui agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro. Eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros de pessoas do Brasil e do mundo, né? E já cuidei de mais de 115 milhões de reais ao longo dessa minha jornada de 5 anos aí de mercado financeiro. E eu quero refletir sobre algumas histórias, alguns pontos que eu vejo é, em relação a essa questão de viver de renda, porque aqui a gente não vai vender fórmula mágica, nem diquinha, nem nada disso. A gente vai falar de finanças de uma forma realista, de uma forma que seja prática e acessível para você no seu dia a dia. O primeiro ponto que eu quero te falar é que sim, eu já atendi algumas pessoas que vivem de renda especificamente, tá? Eu já atendi mais de 500 pessoas e eu posso te dizer assim que no máximo, sei lá, 5, no máximo 6 pessoas vivem de renda de fato e sabem fazer isso de verdade, tá? Isso não quer dizer dessas 500 pessoas só 5 atingiram a independência financeira, não é isso. Estou falando de trabalhar, tá? Dessas 500 pessoas, algumas, mais que 5, 6 já atingiram a independência financeira, só que a maioria das pessoas que atinge essa independência financeira, ou seja, os investimentos pagam o custo de vida, a maioria dessas pessoas não para de trabalhar. A maioria dessas pessoas tem uma cabeça de empreendedorismo, evidentemente, né? E que é uma visão de propósito, sabe? Ela tem uma empresa com um determinado propósito. Ela quer ajudar as pessoas a fazer alguma coisa, ela quer ajudar empresas a fazer alguma outra coisa, então elas têm um propósito muito além do salário como um todo, tá? Claro que tem um salário bacana, é sempre mais legal, eu sempre incentivo você a buscar um salário maior ao longo do tempo, mas chega um certo momento da vida dessas pessoas em que elas atingem uma renda mensal tão bacana que elas sabem que dali em diante elas não precisam ter um esforço, um processo de tristeza em relação ao trabalho, sabe? Diferente, por exemplo, de uma pessoa que ganha um salário mínimo, que se ela não tiver aquele salário mínimo, ela não vai viver. Então essa pessoa ela tem que se submeter a empregos que às vezes ela nem gosta só para pagar as contas dela. Isso quando a gente fala de viver de renda, de pessoas que atingiram patamares de viver de renda, elas são pessoas que já estão empreendendo e elas têm negócios escaláveis e que geram renda para ela com um determinado propósito. Então a renda delas é uma consequência de um propósito. E aí um outro ponto é que geralmente as pessoas que buscam viver de renda, elas não querem de fato parar de trabalhar. O grande desejo dos clientes que eu atendo aqui na consultoria, que já estão nesses patamares mais elevados, eles querem só diminuir o ritmo. Então são pessoas que não querem parar de trabalhar, elas querem só trabalhar 4 horas no dia, 6 horas no dia, ou se hoje são pessoas que trabalham até nos finais de semana, elas querem só trabalhar de segunda a sexta, ter flexibilidade e liberdade para tomar as escolhas, mas entendem que o trabalho é meio que quase como uma coisa de manter a rotina, sabe? Manter a vida caminhando. Porque eu conheço uma pessoa especificamente que começou a viver de renda
e ela disse que, pô, entrou num processo de depressão muito forte, entrou num processo de tédio muito forte, então não foi uma experiência muito bacana para essa pessoa especificamente. Então, a gente romantizar essa questão de parar de trabalhar é uma irrealidade, né? Não é uma verdade, mesmo para aquelas pessoas que chegaram nesses patamares de milhões de reais investidos e geram uma renda passiva. E aí o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que mesmo pessoas de grande patrimônio geralmente não conseguem parar de trabalhar. Então hoje eu tenho um cliente que tem 7 dígitos na conta e tem mais de 10 milhões de reais investidos, e esse cara não vai parar de trabalhar, porque ele tem um custo de vida tão elevado que essa renda não é suficiente para gerar uma renda passiva para ele, esse patrimônio, né, não gera uma renda passiva para ele, de tal forma que ele não conseguiria aumentar o padrão de vida e não conseguiria reajustar o padrão de vida dele pela inflação. Então ele tem um padrão de vida muito elevado. E você olhar pela ótica do seu custo de vida é mais importante do que você olhar pela ótica do seu patrimônio. Eu sempre dou um exemplo muito claro e que eu preciso que você entenda isso, tá? Hoje, existe uma regra de bolso na consultoria e para você ter uma renda passiva de 5 mil reais todos os meses, você precisa ter 1 milhão de patrimônio, tá? Por quê? Você vai tirar, né, 0,5% ao mês e o que ficar a mais de rentabilidade vai ser para recompor a inflação. Então, se você tem um retorno de 1% ao ano, tá? Desculpa, 1% ao mês, você tem IPCA mais 6% mais ou menos. Então, você reajusta pela inflação e resgata 6% ao ano do seu patrimônio. Basicamente essa é a lógica, regra de bolso, tá? Então, se você tem um custo de vida de 5 mil hoje, você precisa ter 1 milhão de reais de patrimônio. Só que se o seu custo de vida sobe de 5 para 7.500, o que é muito fácil de fazer, você vai entender e você vai concordar comigo que é muito fácil você subir o seu custo de vida de 5 mil para 7.500, você não vai precisar mais de 1 milhão de reais, você vai precisar de 1.500.000 reais. Ou seja, uma diferença de 2.500 reais por mês já te demanda 500 mil reais a mais de patrimônio. E é mais fácil você aumentar o seu custo de vida em 2.500 do que aumentar o seu patrimônio em 500 mil. Então, olhar pela ótica de custo é o que muita gente esquece ao longo do caminho. E é exatamente a ótica do custo e do aumento da qualidade de vida que impede que várias pessoas atinjam a liberdade financeira. Aí você pode dizer para mim, Pedro, então é só eu cuidar da minha ótica de custos que eu vou chegar lá mais facilmente. E a resposta é sim. Só que eu te pergunto, você realmente quer viver com esse seu padrão de vida pro resto da sua vida? A maioria das pessoas vai dizer que não, porque a maioria das pessoas quer comprar um carro melhor, quer se mudar para um apartamento mais aconchegante, maior, que tenha uma vista mais bonita, quer fazer mais viagens todos os anos, quer ter roupas de maior qualidade, não só uma roupa que você vai na Renner, na Riachuelo e compra, né? Inclusive, estão ficando caras essas roupas, inclusive, então as roupas de melhor qualidade estão ficando cada vez mais caras também, por consequência. Então, quando eu pergunto para as pessoas, pô, você quer viver nesse seu padrão de vida pro resto da vida? A maioria das pessoas me diz não. Então, isso quer dizer que elas vão aumentar o custo de vida e aí elas vão precisar aumentar muito mais o patrimônio delas. E isso impede que essas pessoas cheguem na real liberdade financeira. Então, se a gente trouxer um senso de realidade para isso, a gente vai entender que, a gente pode, claro, entender que é impossível viver de renda, mas não é impossível, tá? O que eu quero que você entenda, na verdade, é que o foco do seu planejamento, o foco da sua organização não deve ser viver de renda, deve ser viver bem, apesar da necessidade do aumento de patrimônio. Então você pode sim juntar objetivos de curto, médio e longo prazo, guardando dinheiro todos os meses, continuando trabalhando com propósito, mas você tendo a liberdade de fazer o que você quiser, mesmo que você não viva de renda, entende? Então você pode construir um patrimônio, você pode ter investimentos, imóveis, etc., que te dão a tranquilidade de você ficar 2, 3, 4, 5 anos sem trabalhar e ter esse tempo para recuperar a sua renda. E aí você cumpre os seus objetivos, você tem um patrimônio que te dá tranquilidade e mesmo assim você não atingiu a independência financeira. E aí você fica menos angustiado quando você entende que o seu longo prazo, ele não é um impeditivo do curto prazo e o seu curto prazo não é um impeditivo do longo prazo. Então você tem que equilibrar os dois pratos nesse sentido, tá? Você precisa entender que a sua vida, ela tem que ter, a sua organização financeira, ela tem que te dar tranquilidade apesar do seu patrimônio constituído. E aí tem um outro ponto que é, assim, é uma coisa mais filosófica mesmo, que eu sempre falo para os clientes, né? Essa imagem de que você guardando 300 mil reais, 300 reais por mês, a uma taxa de 1% ao mês, e você vai ter milhões de reais lá na frente, primeiro que você não consegue ter 1% de renda ao mês na média, né? Ao longo de 20, 30 anos. Isso é praticamente impossível, a não ser que a gente tenha taxas de juros muito elevadas no Brasil, tá? É muito difícil a gente cravar que vamos ter uma taxa de 1% ao mês de rentabilidade. E aí um outro ponto que eu entendo muito, e até um vídeo que eu vi do Clóvis de Barros, é um filósofo, se você não conhece ele, sugiro muito que veja vídeos do Clóvis de Barros, tá? Ele tem um vídeo onde ele fala que na escola a gente acreditava que a vida ia começar na faculdade. Aí a gente estudou muito na escola para entrar na faculdade. Aí na faculdade a gente
foi ensinado de que a vida de fato começa quando a faculdade termina, né? Quando a gente começa a trabalhar. E aí no trabalho a gente tem uma série de promoções em mundo corporativo de que a sua vida vai começar quando você for o diretor da empresa. Então a sua vida está sempre começando depois. A sua vida está sempre postergada, né? A sua vida está sempre adiada para o outro lado, para daqui para frente. O seu futuro vai ser sempre muito melhor do que o seu presente. E quando a gente fala de viver de renda, a gente automaticamente inclui na nossa cabeça, mesmo que inconscientemente, de que a vida só vai começar a valer a pena quando a gente atingir a nossa liberdade financeira. E eu quero reforçar isso com você, não é verdade. A sua vida ela tem que começar agora. Você tem que viajar esse ano, você tem que viajar no que vem, você tem que trocar de carro, você tem que comprar sua casa, você tem que sair para jantar nessa próxima semana. Você tem que começar a aproveitar a sua vida todas as semanas, todos os dias, né? E a única forma de você fazer isso é você ter uma organização financeira que te entregue essa tranquilidade do curto prazo com a facilidade do longo prazo de você conseguir desacelerar quando o seu corpo não mais aguentar trabalhar na carga horária que você trabalha. Então, a sua vida ela não vai começar lá na frente. A sua vida ela tem que começar agora, então você tem que equilibrar os pratos para entender que organizar suas contas é guardar dinheiro todos os meses para conquistar os seus objetivos e lá na frente você também conquistar uma carteira de longo prazo que te gere, talvez não necessariamente uma renda completa para você, mas uma parte da sua renda em que você consiga complementar com atividades de menor impacto na sua vida e que você vai conseguir ter muito mais flexibilidade e principalmente que você não vai depender dos outros, tá? Então, essa é um pouco da questão do viver de renda. De novo, eu não queria tirar o brilho de vocês de que não dá para viver de renda, porque realmente dá para viver de renda, tá? Algumas pessoas conseguem isso, mas é um percentual tão pequeno e é uma promessa que foi tão bem vendida para uma massa de pessoas que geralmente não vai chegar lá, porque nunca fizeram os cálculos, que essas pessoas estão se sentindo frustradas. Eu atendo pessoas que investem todos os meses, guardam dinheiro todos os meses e mesmo assim se sentem atrás na roda da vida financeira como um todo. Então isso não é verdade. Você tem que investir todos os meses, evidentemente, mas sem deixar de aproveitar a sua vida como um todo. E é exatamente isso que eu faço aqui na consultoria, tá? Eu tenho uma metodologia que une objetivos de curto, médio e longo prazo com carteira de aposentadoria e reserva de emergência e a gente vai estruturando a vida financeira que muito além de te entregar rendimento, te entregar dinheiro na conta, te entregar uma conta bancária recheada como um todo, o que eu entrego para os meus clientes é uma tranquilidade financeira de você entender o que você está fazendo e que você tenha a tranquilidade de poder comprar as suas coisas sem sentir culpa, sem sentir peso na consciência. E você, por exemplo, conseguir trocar um carro, comprar um carro para você, e muita gente fala, porque comprar um carro não é investimento. E não é mesmo. Mas eu quero comprar um carro, entendeu? E aí você faz isso sem culpa, porque você sabe que você não está abrindo mão da sua vida quando você compra um carro. Porque alugar um imóvel é mais barato do que comprar. E realmente, em alguns momentos, é mais barato alugar um imóvel do que comprar. Mas e se eu quiser comprar o meu imóvel? Eu tenho que fazer isso sem culpa, porque eu quero, é um sonho meu, né? O dinheiro, ele contempla sonhos, a renda passiva não contempla sonhos, em alguns momentos. Então, é você conquistar os seus objetivos sem abrir mão abrindo mão, desculpa, do peso, né? Abrindo mão de ser uma pessoa estressada com o seu dinheiro e você começa a ter objetivos claros e você começa a se sentir muito mais tranquilo, você começa a entender que dinheiro não é um problema, tá? Eu vou deixar um QR Code na tela para consultoria, vou deixar também o link na descrição. E aí, a partir de agora, eu quero que você entenda esses pontos, quero que você comente aqui embaixo se você entendeu o que eu falei, e se você tem uma visão diferente da minha, é sempre super bem-vindo, dentro do limite do respeito, evidentemente, vamos se respeitar aqui, nessa ferramenta chamada YouTube, né? E também já peço para você se inscrever aqui no vídeo, deixar o like para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, e vou deixar aqui na tela também um vídeo para você dar uma olhada, continuar maratona no canal, que tem vídeos muito legais por aqui, tá bom?